Olá, gente, bom dia. Vamos para a nossa aulinha. A aula de hoje nós vamos falar sobre a primeira parte dos eventos climáticos, sobre tudo aquilo que acontece na nossa atmosfera, tá? Relacionado a tempo, clima, os tipos de ventos e por aí vai. Pouquinha coisa para copiar no caderno e me acompanhe pelo livro, página 42, lá em cima. No capítulo anterior, você aprendeu sobre as principais consequências ocasionadas pelos movimentos terrestres e o quanto elas podem afetar nossas vidas. Uma delas são as 4 estações do ano, decorrendo do movimento de translação e do eixo de inclinação da Terra em relação à sua órbita. A número 1 não precisa fazer, tá? Vou pular embaixo. Podemos sentir e observar muitas coisas em conjunto com as variações climáticas ocasionadas pelos movimentos terrestres. Ao olharmos o céu, muitas vezes é possível visualizar o deslocamento das nuvens que distribuem umidade variavelmente por toda a superfície terrestre, alimentando lagoas, rios, mares seres vivos, e os seres vivos também. Você também já deve ter sentido aquele arzinho gostoso no rosto e nem o escutou passar assoviando. Outras vezes esse ar chega derrubando tudo, até pode nos arrastar. Nesse caso, estamos referindo ao vento. Como você deve ter notado, não são só astros que se movem. A atmosfera, além de envolver o planeta, também se desloca com grandes massas de ar. Todos esses processos estão relacionados ao principal assunto que estudaremos nesse capítulo, o clima. Diante disso, vamos responder as questões. Primeiro, em sua opinião, não temos clima e tempo. Em sua opinião, os termos clima e tempo são sinônimos? Justifique sua resposta. Você vai botar aqui não, eles não são sinônimos, tá? Definindo, me fugiu a palavra, definindo clima e tempo, que eu botei aqui no slide. Tempo refere-se às condições atmosféricas em determinado lugar e dado momento. Clima é o conjunto de manifestações atmosféricas mais frequentes que atingem regiões inteiras durante um longo período de tempo, tá? Por exemplo, tempo. O tempo está ensolarado, o tempo está com baixa umidade. Clima. Clima tropical, clima subtropical, clima equatorial e por aí vai, tá? Segundo pontinho. Por que é importante conhecer a previsão do tempo? Você vai botar que permite a prevenção em diversas situações, como por exemplo chuvas, tempestades, ciclones, ondas de frio. Também auxilia agricultores na melhor época do plantio, da colheita. Pilotos de aeronaves também têm que verificar a condição do tempo para poder decolar. Marinheiros também, para poder velejar, velejar? Navegar. Terceiro pontinho. Qual é a relação entre a umidade relativa do ar e a ocorrência de chuvas? Umidade relativa do ar, a gente sabe que é o ar estar molhado, entre aspas, né? Você tem que botar que quanto maior for a umidade relativa do ar, maior será a probabilidade de chover, tá? Próxima página, 43. Os ventos e as variações de temperatura. O vento é sempre imprevisível e indomável. Ele passeia entre as plantas e os animais, transportando os grãos de areia para além dos mares, faz as nuvens viajarem e percorrerem o céu à vontade, distribuindo água e calor pelo mundo. Gira os moinhos, movimenta os barcos à vela, modela a superfície da Terra. No entanto, se grandes ventos percorrerem o planeta, também há ventos locais que movimentam a vida nas regiões, soprando a curtas distâncias. Eles podem ser gelados ou tortos, tortos quer dizer quentes, carregados de umidade e até capazes de secar o solo. Mas você já deve ter se perguntado como se formam os ventos, onde eles se originam. Você já sabe que o Sol aquece a superfície da Terra de maneira desigual, sublinha até o final. As regiões trópicas, que recebem os raios solares mais perpendiculares, são mais aquecidas que as regiões polares. Isso dá uma diferença de pressão, tá? Consequentemente, o ar que se encontra em baixas altitudes nas regiões tropicais tende a subir por causa da diferença de pressão, sendo substituído por uma massa de ar frio, que se desloca das regiões polares. Esse deslocamento determina a formação do vento. Então, o que acontece? O planeta é aquecido de forma desigual. O ar quente, por ele ser mais leve, ele tende a ocasionar a troca de pressão com o ar frio. Então, ora o ar quente desce, ora o ar frio sobe.
e por aí vai. Nesse movimento de subida e descida, forma o vento. Embaixo, veja o esquema. Essas diferenças de temperatura entre as regiões provocam variações de pressão atmosférica e criam zonas de alta pressão e zonas de baixa pressão, como eu expliquei. Página 44. Dependendo das diferenças de pressão entre duas regiões e da distância entre elas, a velocidade do vento varia. Se essa diferença for pequena, a velocidade será pequena. Se as diferenças de pressão forem muito grandes e as regiões muito próximas, o vento terá grande velocidade. Veja o esquema. Começa do lado direito, tá? Tem ali área de baixa pressão, o ar quente, ele vai subir, vai se deslocar para a esquerda, ocorrerá a troca de pressão, então vai descer o ar frio, por sua vez, vai se deslocar para outra área, e vai ocorrer a passagem do ar quente para cima, porque o ar frio que veio vai expulsar ele para cima. E assim ocorre num ciclo, tá? Depois vem uma hora da experiência, mas não conseguimos fazer nessa experiência. Página 45, sobre os tipos de vento. Brisa, sublinha. É um vento fraco e agradável que pode ser marítimo ou terrestre. Continua sublinhando. A brisa marítima ocorre durante o dia e se desloca para o mar, do mar para a terra. Pode parar. Isso acontece porque os raios solares aquecem o Sol mais rapidamente do que aquecem a água. O Sol, então, irradia calor aquecendo o ar sobre ele. Esse ar aquecido sobe e o seu lugar é ocupado pelo ar frio que estava no mar. Assim, o deslocamento do ar frio do mar para a terra constitui a brisa marítima. O esquema ao lado está mostrando o ar quente subindo e o ar frio tomando o lugar do ar quente. Embaixo, sublinha. A brisa terrestre ocorre durante a noite e se desloca da terra para o mar. Pode parar de sublinhar. À noite, sem o calor do sol, a terra esfria mais rapidamente que a água, então o ar que está sobre o mar fica quente e sobe, e o ar frio que está sobre a terra se desloca para o mar. Acontece o processo inverso. O mar que está quente vai subir e o ar frio que está na terra vai tomar o lugar dele no mar. Embaixo, vento alísio. Sublinha o primeiro parágrafo todo. É um vento brando e persistente. Sopra principalmente nas camadas mais baixas da atmosfera, sobre grandes extensões territoriais a partir de regiões de alta pressão, junto aos polos, e dirige-se para a linha do Equador. Os ventos alísios que predominam são, letra A, os de nordeste do hemisfério norte e os de sudeste do hemisfério sul. Essa diferença no sentido da propagação dos ventos alísios se deve à rotação da Terra, sublinha. Por serem brandos, regulares e constantes, eles favorecem a navegação marítima, tá? Então, a navegação marítima é feita pelos ventos alísios. 46. Ciclone. Todo vento de velocidade superior a 100 km por hora pode ser considerado um ciclone, desde que apresente uma rotação em espiral, como furacão, tufão, tornado. Furacões. Surgem nos mares do Caribe dos Estados Unidos, medem de 200 km por hora a 400 km por hora, de diâmetro não tem por hora, de diâmetro, e chegam a atingir velocidades superiores a 105 km por hora. Costumam causar muitos estragos e mortes, derrubando os carros, caminhões, plantações, casas, etc. Causa muita destruição. Tufão. São formados no sul da Ásia e na região ocidental do Oceano Índico entre os meses de julho e outubro. Surgem no mar da China e atingem o leste asiático. É o mesmo que furacão, só que ocorre na região equatorial do Pacífico. Esses dois eles são sinônimos, só muda de onde ele ocorre, tá? O tornado é o mais forte dos fenômenos meteorológicos, menor e mais intenso do que os demais tipos de ciclone. Com alto poder de destruição, atinge até 490 km por hora, isso é muito rápido, de velocidade no centro do cone. Produz fortes redemoinhos e eleva poeira. Forma-se entre 10 e 30 minutos e tem no máximo 10 km de diâmetro. O tornado é o menor em geral, mais breve que o furacão, e ocorre em regiões temperadas do hemisfério norte. Próxima página, vendaval.
É um vento forte com um grande poder de destruição que chega a atingir 150 km por hora, ocorre geralmente de madrugada e pode durar até 5 horas. Mas, dentre eles, dentre as catástrofes, é o menos pesado. O que a tecnologia pode contribuir, como a tecnologia pode para contribuir para minimizar os danos causados por ciclones, furacões, tornados e vendavais? Você tem que falar que a tecnologia ela pode prevenir, tá? Causa prevenção, saídas estratégicas do lugar. As casas e as construções elas podem ter estruturas mais rígidas. Por exemplo, já existem molas para poder amenizar o impacto de terremotos, por exemplo. Então, pode-se criar um meio de evitar impactos do vento, tá? Integrando com geografia. Em geografia, você está estudando sobre o continente africano sob a perspectiva da globalização, isto é, como os africanos, em conjunto com as diversas regiões geológicas, geográficas, estão inserindo na contemporaneidade. Considerando esse contexto, leia a seguir a notícia sobre os ciclones Idai e Kennedy, que atingiram 4 países da África no ano de 2019. Há um ano, Moçambique tenta se recuperar lentamente da passagem do poderoso ciclone Idai, que destruiu 90% da cidade portuária de Beira, capital da província de Sofala, a segunda maior do país. Poucas semanas depois, Kennedy devastou o Cabo Delgado, com ventos de mais de 240 km por hora. A recuperação do país avança lentamente, quase 2 milhões de pessoas correm risco de passar fome. A falta de vitaminas provoca surto de doença de pele e estudantes ainda assistem aulas em tendas. Mais de 1,8 milhão de pessoas foram afetadas, mais de 600 morreram e 1,6 mil ficaram feridas em Moçambique. E muitos ainda estão desaparecidos. Página 48. Além das dramáticas consequências dos 2 ciclones, o país enfrenta ainda chuvas irregulares, inundações e um sério conflito armado. Para piorar, a falta de recursos está comprometendo o prosseguimento dos programas de ajuda. Aí vem as perguntas. Número 1. Podemos afirmar que os ciclones são fenômenos recorrentes pensando na circulação atmosférica? Então, sim. Pensando na circulação atmosférica, sim. Mas se eu mandasse essa pergunta, por exemplo, os ciclones são fenômenos recorrentes em todas as regiões do mundo? Não, tá? Então, eu só vou botar aqui sim e vai explicar. Pois as diferenças de temperaturas entre as regiões do planeta provocam variações de pressão atmosférica e criam as zonas de alta pressão e de baixa pressão, como a gente já estudou. Dependendo das diferenças de pressão entre duas regiões e da distância entre elas, a velocidade do vento varia. Se essa diferença for pequena, a velocidade será pequena. Se essa diferença de pressão for muito grande e as regiões muito próximas, o vento será de grande velocidade, o que resulta na formação de ciclones, que foi o que a gente já estudou. 2. Mesmo com tantos recursos tecnológicos fornecidos pela ciência, ainda mais em tempos de globalização, quais medidas poderiam ser tomadas para minimizar o surgimento de doenças, a fome e tantos outros problemas que se agravam após a passagem de 2 ciclones na África? Discuta com seus colegas e professores. Então, eu fiz a minha respostinha aqui, tá? Eu quero que vocês entendam. Para os problemas que ele falou, por exemplo, do agravamento da fome, você combate com programas nutricionais, melhor distribuição da comida, melhor alimentação. Com os riscos de doenças por alagamento, ele deve ser combatido com a melhoria no saneamento básico, tratamento de água e de esgoto. Escolas destruídas devem ter um planejamento estrutural paliativo. O que é isso? É uma válvula de escape, enquanto ocorre uma reconstrução do espaço físico. Se o meu espaço físico está destruído, eu posso fazer um paliativo, eu posso pegar aqueles recursos e realocar ele em outro lugar, em um lugar improvisado, enquanto o espaço físico se reconstrói, tá? E número 3, para a gente terminar. Em geografia, você está estudando sobre os eventos responsáveis por impulsionar os fluxos migratórios no continente africano. Você acredita que os impactos causados pelos ciclones geraram algum movimento populacional?
Então, sim, gera um movimento populacional porque as pessoas não querem enfrentar ciclones. Então, elas se mudam. Escrevendo isso bonitinho, você vai falar aqui. Pode ocorrer a migração forçada dos povos, tá? Em decorrência do agravamento dos problemas político-econômicos e sociais após a passagem dos ciclones. Como ele falou no texto também que o país ele está com problema econômico, está com problema armado também, então entra tudo nisso, no político, econômico e social, tá? Eu fico por aqui, aulinha de 15 minutos, vejo você numa aula ao vivo e tchau, tchau.